dando as boas-vindas oficiais agora à festa, né? A nossa celebração em comemoração ao 12º aniversário do CAIROS, Centro de Estudos da Consciência. 12 anos atrás, estou vendo que tinha algumas pessoas presentes lá nessa festa, Edna, Dulce, estavam lá, né? 12 anos atrás. E assim, CAIROS, por ser uma escola de consciência, uma escola, seja bem-vindo, Kid, é uma escola que trabalha com linguagens simbólicas, né? Nós vamos começar as nossas comemorações, na verdade, com palestras, com encontros aqui, onde vamos discutir algumas ideias, trazer algumas formas de ver a vida, assim, que é muito comum em CAIROS, sob uma perspectiva, principalmente sobre um olhar mais simbólico, buscando expandir a consciência. E nós vamos começar a nossa conversa de hoje falando sobre o que é CAIROS, né? Que é, assim, o que é? Vocês estão vendo aqui? Dá só um okzinho para mim, por favor. Você está vendo aqui a imagem, a projeção está aparecendo aí para você? Tá? Aparecendo. Obrigado, querida. Muito obrigado. Só para saber aqui, para checar. Não tá. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao aniversário do CAIROS, né? Nossa primeira conversa de hoje é o CAIROS de cada um, o CAIROS de todos nós, né? Dando início, abertura ao ciclo de palestras em comemoração ao 12º aniversário da nossa escola, né? O CAIROS, Centro de Estudos da Consciência. Para que a gente possa entender o que é CAIROS, né? O que significa CAIROS, nós precisamos entender de onde veio isso, né? De onde vem essa palavra? Na verdade, os gregos, com a riqueza da sua cultura, da sua visão de mundo, eles tinham 3 nomes para se referir a tempo, né? Eles tinham 3 formas de falar do tempo. A primeira forma que nós conhecemos mais, assim, que usamos bastante, eles chamavam de Cronos, né? Cronos é um deus grego, né? O deus do tempo, é o deus que engole os seus filhos, aqui como nós vemos na imagem, né? Cronos é aquele que engole os seus filhos, nós astrólogos o conhecemos como Saturno, o deus do tempo. E assim, esse é um tempo que, na verdade, o tempo ele engole tudo o que ele cria, né? O tempo ele consome tudo aquilo que ele cria. A linguagem que nós utilizamos aqui da mitologia, na verdade, é linguagem simbólica. Então, quando nós vemos aqui o Senhor do Tempo, que sempre que nascia um filho, ele tirava dos braços da sua companheira, a Réia, e engolia, né? Isso retrata muito o que o tempo faz mesmo. Ele engole, ele cria e engole, né? Ele cria e consome. Então, o tempo aqui, Cronos, é o tempo da passagem dos dias e das horas. Esse tempo que, assim, nós medimos através dos relógios, através dos calendários. Esse é o tempo quantitativo, o tempo medido quantitativamente. Só que os gregos, eles também entendiam que existia uma outra dimensão de tempo e davam a essa outra dimensão de tempo o nome de Kairos. Kairos, que aqui aparece também como uma divindade, também era uma divindade grega. Ele aparece aqui com o topete na frente, careca atrás, né?
É o tempo que a gente fala do tempo, da qualidade de cada tempo, do tempo oportuno. Certa vez eu ouvi que a oportunidade é careca atrás. E quando eu vi essa imagem, eu achei bem pertinente, porque quando o tempo, aquela qualidade do tempo, ela cumpre essa função, ela também se esgota, né? Ela também... E aí, ciclicamente, a tendência é que ela retorne, né? No processo cíclico do eterno retorno, nós vamos lidar novamente com a qualidade daquele tempo de uma outra forma, né? Num outro momento, numa outra etapa da nossa vida, num outro tempo cronos, né? Mas ele também cumpre a sua função e se esgota ali. Mas o Kairos significa a qualidade do tempo, ou o tempo medido assim, qualitativamente. Como assim qualitativamente? Na verdade, hoje nós vamos entender agora, né, como medir a qualidade do nosso tempo, como perceber a qualidade do nosso tempo. Isso não é medido através de relógios, ou através de calendários. Isso tem uma outra forma da gente perceber, uma outra forma. Na verdade, eu até trocaria a palavra, me corrigiria aqui, dizendo que não é exatamente um tempo medível, mas um tempo percebido, um tempo intuído, um tempo captado. Ele vai usar outros sensores diferentes. Eu, pessoalmente, gosto muito de falar também, gosto de assim colocar que Cronos seria um tempo mais externo e Kairos um tempo interno, um tempo que, assim, de alguma forma, fala de uma instância e de algo dentro de nós. Isso a gente vai contar agora nessa primeira meia horinha. Tá bom? A ideia é eu apresentar aqui, depois, se ainda sobrar um tempinho, a gente abrir para comentários e perguntas. Mas eu fiquei num tempo Cronos muito pequenininho, de meia hora, né, para tentar apresentar essa ideia. Mas, sobrando um tempinho, a gente abre aqui com o maior prazer para ouvir as perguntas de vocês e tentar responder as perguntas de vocês, tá bom? E também os gregos, eles tinham uma outra forma, eles tinham três termos para falar, três palavras para falar de tempo, né? A cultura deles era realmente muito mais funda do que a nossa, muito mais rica nesse sentido, né? E aí eles também se referiam ao tempo também, uma outra dimensão de tempo, o tempo do Eon, o tempo do Aion, né? Que é o eterno aqui e agora, sempre presente. Eles também se referiam a essa dimensão de tempo. Então, tinham essas três dimensões, essas três formas de lidar com o tempo. A gente assim, não vai aprofundar muito no Eon agora, porque isso daria mais uma palestra de 1h30, 2, não daria, né? Não daria para a gente esgotar esse assunto, porque é riquíssimo. Mas fica aí como a apresentação. E aí, assim, se a gente for ter uma dimensão disso, gente, é como se tivéssemos, só para a gente ilustrar, um tempo horizontal, né, da passagem dos dias e das horas, que é o Cronos, um tempo vertical, que é o Kairos, né, um tempo que verticaliza, formando até, olha que interessante o que essas duas coordenadas formam, o símbolo que essas duas coordenadas formam, né? O tempo material, Cronos, e o tempo espiritual, Kairos, né? Em muitas culturas religiosas, nós vemos assim, o cristianismo até incorporou esse termo Kairos para falar e se refere a esse termo como tempo de Deus, né?
ou como a qualidade desse tempo que é o tempo que transcende a nossa medição racional. E no eixo, no centro dessa cruz, o éon, né? Que é exatamente a interseção desses dois, dessas duas dimensões de tempo, Cronos e Kairos. A gente vai, no final, a gente fecha com o Eon aqui, tá, gente? A gente começa falando mais de Kairos e depois a gente fecha com o Eon. Até peguei aqui emprestado uma passagem de um dos livros, assim, eu pessoalmente, é um dos livros que eu acho um dos mais ricos, um dos mais interessantes, atribuído a Salomão, né? Aquele que ficou conhecido como o homem mais sábio entre os hebreus, né? Esse livro, essa é uma passagem do livro de Eclesiastes, né, atribuído a Salomão quando velho, né, que diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do sol, né, do céu, perdão. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Olha lá, a gente está agora numa qualidade do tempo, né? Se fosse assim, no ano passado a gente estava comemorando esse aniversário, todo mundo se abraçando aqui, né, Edna, né, né, o pessoal Miriam, o pessoal que está aí, assim, estava todo mundo presente. Hoje é o tempo de se afastar do abraço, a qualidade do tempo é de se afastar do abraço. Não é? Estava lá, isso é Kairos, né? Essa qualidade do tempo. Ok? Que a gente vê aqui retratado poética e de uma forma tão sábia por Salomão em Eclesiastes. Né? E aí, gente, para falar mais de Kairos, assim, a gente precisa perceber que nem sempre a gente consegue, assim, quando a gente está pensando em Kairos, a gente precisa estar atento aos sinais. Os sinais que nos chegam, né? Por exemplo, uma flor em botão, ela já traz o sinal da flor que vai desabrochar. Ela é um sinal, ela está contando desse potencial, né? Muitas vezes a gente vai perceber o Kairos, ou seja, a qualidade do tempo, qual a qualidade do tempo que a gente está vivendo, percebendo os sinais, ouvindo os sinais. Por exemplo, quando a gente olha para o céu e vê as nuvens se adensando, isso já é um sinal de uma tempestade. Né? Já está ali. Não sabe a intensidade plenamente, tal, mas você já consegue perceber, sentir, intuir. Né? Até pegando aqui uma passagem do Alceu, né, do Alceu Valença, que diz: tu vês, eu já escuto os teus sinais. Essa é a ideia. Né? Kairos é isso, é perceber os sinais. E tem algumas maneiras como da gente perceber os sinais se a gente está atento. A maneira mais assim sutil de percepção dos sinais são as nossas intuições. São aquelas percepções intuitivas, aquelas sacadas que chegam para a gente, ou algo meio instintual, meio como a gente estivesse sentindo no ar, aquele clima. Né? Isso você já vai percebendo os sinais. Só uma coisa importante sobre os sinais, gente, é que os sinais e o Kairos, ele não se manifesta de uma forma, muitas vezes, literal, né, ao pé da letra. Muitas vezes os sinais se manifestam da forma mais própria dele, né, dessa qualidade do tempo, desse tempo vertical, desse tempo espiritual, através da linguagem do inconsciente, que é a linguagem dos símbolos. E isso é muito importante. Os sinais se manifestam através da linguagem dos símbolos. Ok? Vamos guardar essa informação que é importante. Né? E muitas vezes as nossas intuições elas vêm como algo simbólico, como algo não exatamente literal.
né? E às vezes a gente perde muito quando a gente observa as intuições somente sob um prisma literal. Boa tarde a quem está chegando. Boa tarde a todos e a todas e a todes. Uma outra forma também de sacar os sinais são as chamadas sincronicidades. Sincronicidades é um termo junguiano, está aqui o Melquíades. Hoje a gente vai ter também uma palestra do Gil, né? Jung fala da sincronicidade como a coincidência significativa. Aqueles eventos extraordinários, fora dos padrões, né? Mas que estão conectados não por uma relação de causa e efeito, mas antes por uma relação de significado. Né? Aquele evento, aquela coincidência significativa. Coincidências existem, sim, que não existe acaso, mas coincidência existe. Coincidência, duas coisas que acontecem juntas, coincidem, mas estão ligados por um significado, por algo que vai dar aí um sentido. Isso também é uma maneira de traduzir o Kairos, de perceber o Kairos. As nossas fantasias também, né? Aquilo que os devaneios, aquilo que vem à nossa mente, é uma outra forma, né? Aí já vai ficando um pouquinho mais denso, de perceber a qualidade daquele tempo. Os sonhos também, né? Vejam bem que estamos falando aqui de, por exemplo, quando falamos de sonhos, mas eu sonhei e não entendi nada. Sim, se eu vou interpretar um sonho de uma forma, ou mesmo uma fantasia acordada, né? Um sonho acordado, de uma forma literal, muitas vezes vai ficar confuso mesmo. Mas aí eu preciso buscar realmente a linguagem dos sonhos, a linguagem da intuição, a linguagem da sincronicidade das fantasias, que é a linguagem do Kairos, que é a linguagem simbólica, né? A linguagem própria do inconsciente, o alfabeto próprio do inconsciente, a linguagem simbólica. E, no final, quando a gente não consegue perceber aquele sinal, então, ele se transforma um sintoma. Aqui eu coloquei sintoma, aí eu vou pedir para vocês, só para a gente poder ampliar essa ideia, sintoma pode ser um sintoma físico, como demonstrado aqui na imagem, mas também um acontecimento, um encontro, uma situação concreta. As situações concretas da nossa vida, quando a gente olha para a vida sob um prisma simbólico, que é isso que nós pensamos, estudamos e trabalhamos aqui no Kairos, as situações da nossa vida, elas são, na verdade, sintomas, são de processos e de temas e de questões que têm algo a nos ensinar, têm algo a nos mostrar sobre nós mesmos. Né? Citando Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. E é essa a proposta do Kairos, olhar para dentro, mas através, muitas vezes, ver os sintomas, ou seja, ver os acontecimentos, ou ver os sintomas físicos como formas de perceber aquilo que se passa dentro de nós, como algo simbólico, ok? E aí, mais uma vez, a palavra símbolo, extremamente importante, e é isso que nós, aqui no Kairos, praticamos. E aí, quando nós falamos da nossa prática aqui no Kairos, nós vamos ver linguagens, né, verdadeiros dicionários simbólicos, ou alfabetos simbólicos, né, como, por exemplo, a astrologia, que é o que a gente estuda aqui, que, né, uma das linguagens que nós estudamos, uma das linguagens simbólicas que nós estudamos. A astrologia, ela é um alfabeto simbólico que nos ajuda a traduzir o Kairos, a perceber qual é a qualidade daquele tempo, a perceber como eu posso me alinhar melhor à qualidade do meu processo de crescimento, da minha caminhada de crescimento. Ou seja, perceber melhor o meu Kairos, perceber melhor qual é a oportunidade desse momento. Né? E a astrologia, ela é
uma linguagem que ajuda a traduzir os eventos da minha vida sob o prisma simbólico, e a traduzir olhando para o céu, percebendo essa correlação entre o céu e a terra, como a gente vê aqui também, por exemplo, aqui na figura do Hermes Trismegisto, aqui, né? No tarô, no mago. O tarô é uma outra linguagem simbólica que ajuda também, um outro alfabeto simbólico que me ajuda a traduzir aquela experiência sobre esse prisma do que isso quer dizer. Né? A gente brinca aqui no Cairós, a gente brinca, fala do Kiko, né? O que isso tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com isso? Tudo aquilo que nos acontece tem algo a dizer para a gente naquele tempo, naquela qualidade de tempo, naquele Kairos. Uma outra linguagem simbólica que ajuda a amplificar a qualidade, o entendimento, a compreensão daquela qualidade do tempo, daquele Kairos, é a mitologia, né? Que também, percebendo assim, fazendo associação com os deuses e as deusas, hoje a gente vai ter uma palestra maravilhosa com o Juduque, daqui a pouco, às 18 horas, falando disso, né? Na verdade, está aqui só fazendo uma divulgação do que vai rolar também, né? Que tem muita coisa boa aí no dia de hoje. A numerologia é uma outra forma de traduzir, um outro alfabeto simbólico. Os números, assim como os planetas, assim como os arcanos, assim como os deuses, são arquétipos, né? Ou seja, falam de ideias e imagens primordiais, universais, atemporais. Também os hexagramas do I Ching também são símbolos, né? São um retrato, né? De símbolo, são linguagens que nos ajudam a traduzir realmente a qualidade daquele momento. Ok, até aqui, pessoal. E quando a gente consegue perceber a qualidade daquele momento, nós nos sentimos conectados, em comunhão, a algo muito maior, né? É o AEO, né? Que é aquela interseção das coordenadas, do tempo horizontal, né? Da nossa vida aqui na Terra, que tem início, meio e fim, né? Daquilo que tem o nascer, o crescer e o morrer. Isso é Cronos, com a qualidade do tempo, né? Do que eu vim fazer aqui, né? Quando a gente escuta o Kairos, assim, escuta a qualidade do nosso tempo, a gente se alinha, igual um GPS, né? Costumo dizer que o Kairos é como se fosse um GPS. Eu pego emprestado da Lígia, não sei se ela está aqui presente, mas eu pego emprestado da Lígia, que fala que o Self é como um GPS. Eu diria que o Kairos, né? Que é o canal para o Self, é como se fosse um GPS que recalcula a rota quando a gente está se desviando da rota da nossa natureza essencial, né? E aí nós nos sentimos conectados naquilo que Wolfgang Pauli e Jung também chamam de unus mundus, ou os alquimistas chamam de anima mundi, que é nós vemos além, né, do que está aqui no plano concreto, manifesto. Nós entendemos que tudo aquilo que está aqui no plano concreto, manifesto, é, na verdade, símbolo, né, de algo maior, de algo muito mais profundo, mais rico, e que tem como proposta exatamente nos conectar com a nossa essência, e nos conectando com a nossa essência, com o nosso caminho individual, nos conectando isso, o microfone, por favor, nos conectando com a nossa natureza essencial, nos leva exatamente a nos sentirmos conectados a tudo e a todos. Isso é o Nos Mundos, isso é o Eon, e isso é o caminho do Kairos. Esse é o caminho do Kairos. Pessoal, essa era a mensagem, esse era o papo. Muito, muito obrigado. Né? Eu posso tirar uma foto de vocês, por favor? Pode ser? Posso tirar uma foto? Né? A gente tem... Olá, oi, gente, dá um tchauzinho para a foto, se vocês... Né?
Isso. A gente tem 3 minutos, né? Assim, acho que não vai dar para abrir para perguntas. São todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem eu não tinha dado ainda as boas-vindas. E, assim, foi um prazer tê-los aqui no início, né, da comemoração do aniversário, do 12º aniversário do Kairos, Centro de Estudos da Consciência. Realmente, assim, infelizmente, eu adoro ouvir, partilhar, ouvir perguntas, mas eu realmente, assim, pelo tempo, a gente não vai ter como responder as perguntas. Eu espero que tenha ficado claro, assim, ou, né? Para mim foi um prazer também, Karina, ter você aqui. Helder, mais 5 minutos, tudo bem, não vai fazer diferença. Ah, você... Opa! Ih, rapaz, então tá bom. Então, olá, então tá jóia. Então tá, se alguém quiser abrir, fazer uma pergunta sobre o que foi apresentado, o nosso querido palestrante aqui cedeu mais 5 minutinhos para a gente. Prometo não abusar, Edu, prometo. Márcia, prazer em recebê-la, querida. Que bom. Ficou clara a ideia do Kairos, o que ele significa? Parabéns, obrigado, Fê. Obrigadão, que bom tê-los todos aqui. Pessoal que está chegando aqui também pela primeira vez, é uma alegria recebê-los. O pessoal já dá mais das antigas, estou vendo gente que estava, Neide, Dulce, Edna, estava lá na festa de inauguração, né? Meu trabalho ele é um pouco mais antigo, mas ele começou... o Kairos, como escola, né, foi fundado há 12 anos atrás. Né? E de lá para cá a gente tem encontrado pessoas muito queridas que, como a gente brinca aqui, né? É um hospício de malucos afins, assim, que bom estar nesse hospício com vocês, viu? Assim, é muito bom. Pessoal, estou aberto aí, a gente tem 5 minutos. Isso, de olhar para dentro, né? Então, o que esperar de 2021? Boa pergunta, Karina. O que esperar de 2021? Pessoal, hoje nós estamos iniciando a comemoração do aniversário do Kairos. O Kairos ele foi, na verdade, inaugurado no dia 10 de janeiro de 2009, né? E aí, como hoje era 12/12, é o 12º aniversário, a gente antecipou. Mas no dia 9 de janeiro, nós vamos fazer uma oficina beneficente com a verba encaminhada, né, com a renda encaminhada para a Cruz Vermelha, sobre a conjunção Júpiter-Saturno em Aquário, que está acontecendo agora no dia 21 de dezembro. E aí já se sintam convidadas, já aproveitando até a Karina. Excelente a sua pergunta aqui, faz parte do Kairos nesse momento divulgar mesmo, né? Se eu tivesse combinado com você, Karina, a pergunta não teria saído melhor. Obrigado, Karina, pela pergunta. E aí, assim, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Sobre 2021, aí sobre a perspectiva dessa conjunção. Mas hoje não vai dar, mas daí no dia 9 a gente está aí conversando sobre isso. Tá bom, pessoal? Alguma outra pergunta? A gente convida o nosso próximo palestrante, Eduardo Dreyfus, Eduardo Bicudo Dreyfus. Alguém teria alguma pergunta? Não? Ficou clara a ideia? Vou cortar essa